Começa agora o nosso curso de ações para iniciantes. Se você quer começar no mercado financeiro, quer começar no mercado de ações, esse curso é para você. Se você achar maneiro, recomenda para um amigo, só compartilhar. Também já pode chegar socando a mão no botão do like. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, esse aqui é o canal Cara do Mercado. Eu tenho vários cursos gratuitos, então chegou a hora de fazer o curso gratuito de ações. Eu vou ser extremamente objetivo, sem nenhuma encheção de linguiça, então vamos embora pro conteúdo. Tá, primeiro de tudo, nada aqui é recomendação, tá? Não é recomendação de corretora, não é recomendação de investimentos. Eu só quero mostrar aqui os conceitos aí desse mundo de ações. Então, eu quero começar te motivando, cara, porque assim, teve um zelador nos Estados Unidos. Ele trabalhou a vida inteira como zelador num posto de gasolina, só que o que ele fazia? Ele guardava mais ou menos $300 ali, sei lá quanto era o salário, se era 1.800, 2.000, e ele guardava esse salário, né, não era na poupança, ele pegava e comprava ações. Então, o que aconteceu é que esse cara conseguiu juntar $8 milhões, simplesmente porque ele pegava uma parte do salário e ia botando em ações. Então, ele só investia em empresas conhecidas, como a montadora de carros General Motors, Bank of America. Ele focava muito em dividendos, que a gente vai falar nesse vídeo aqui, nesse curso, né? A gente vai falar de tudo que é importante para as ações, aí no mundo das ações a gente vai falar nesse curso. Mas eu quero te inspirar com essa história, porque assim, não é o quanto você ganha, não é que você precisa ser um médico bem-sucedido, um engenheiro, ter um salário aí de R$30 mil por mês. Não é o quanto você ganha, é o quanto você consegue guardar e investir no mercado de ações. Então, se você conhece alguém que ganha 30 mil, mas o cara tem um custo de vida alto, dirige um carrão de luxo, e você ganha aí, sei lá, vamos botar que tu ganha 2 mil por mês, cara, se você for investindo em ações, 200 só, separa 200 ali dos 2 mil que tu ganha, investe em ações, cara, no futuro você pode estar melhor do que aquele teu amigo que ganha 30 mil por mês. Então, esse é o poder das ações, mas vamos entender aqui o que são ações. Ações são pequenas partes de uma empresa. Ao comprar uma ação, você se torna sócio daquela empresa, mesmo que com uma fatia bem pequena. Por exemplo, se uma empresa é dividida em 1 milhão de ações e você compra uma ação, você é dono de 0,0001% dessa empresa. E aí tem essa frase, né, do Warren Buffett. Qualquer frase na internet o pessoal fala que é do Warren Buffett, tá? Mas acredito que essa aqui seja. O mercado de ações é um dispositivo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. É a mais pura verdade, você não precisa ser um grande gênio para ganhar dinheiro no mercado financeiro, você precisa ser só paciente, você precisa ter controle emocional, mas você não precisa definitivamente ser, assim, inteligente, ser fera em matemática, esquece, você só precisa ser paciente. Beleza, mas por que as empresas vendem ações? Para levantar recursos e investir no crescimento delas. Então, ao invés de pegar empréstimo, a empresa pega e abre o capital na bolsa de valores, né, que a gente chama isso de IPO, e ela vende parte da empresa dela pro público. Em troca, os investidores esperam valorização e lucros, que tudo isso vai ser explicado, tá? Fica tranquilo. Então, vamos entender o seguinte, uma pequena padaria ali, ela não vai poder abrir capital, ela é uma empresa muito pequena. Só que as empresas, quando vão ficando muito grandes, elas chegam num dado momento, elas passam pela decisão, pô, acho que eu vou abrir meu capital, eu vou abrir ali pro público poder comprar ações da minha empresa, mas a consequência disso é que eu vou ter que abrir meus números, que a gente vai falar mais à frente. Então, toda empresa que é listada na Bolsa de Valores, ela tem que revelar os números dela para o mercado, que é assim que a gente toma decisões se a gente vai investir nela. Também dá para usar análise técnica, tá? Eu vou mostrar mais à frente no curso, mas basicamente a empresa abre capital para captar recursos para investir no crescimento dela mesmo. Então, ó, o caso do McDonald's, por exemplo. A parte aqui em vermelho, ó, isso daqui foi entre 1940 e 1969. Então, olha só como o McDonald's foi se espalhando pelo mundo inteiro, né? E como é que ele fez isso? Ele fez isso justamente porque em 1965 ele abriu suas ações, né? Abriu seu capital, foi listado na Bolsa de Valores. Então, quando ele abriu capital na Bolsa de Valores, um monte de gente falou, pô, um monte de gente igual eu e você, tá? Chegou e falou, pô, quero ser sócio do McDonald's, vou comprar aqui um pouco de ações do McDonald's. Então, um monte de gente foi comprando ações do McDonald's, o McDonald's foi investindo no crescimento, foi se espalhando pelo mundo, e quem comprou as ações do McDonald's se deu bem, tá? Porque é uma ação que paga bastante dividendo, e é evidente, quem comprou nessa época, né, e carregou ao longo de anos, fez uma fortuna. Mas aí você me pergunta, onde as ações são negociadas? Elas são negociadas em bolsas de valores, como a New York Stock Exchange nos Estados Unidos, a Nasdaq, também tem a B3 no Brasil.
Só que hoje tudo é feito de forma digital por meio de uma corretora de valores. Então, dá uma olhada nessas imagens que estão passando aí, ó, imagens antigas do mercado financeiro. Antigamente realmente era mó gritaria, o pessoal ali querendo executar a ordem de compra e venda no ambiente físico ali. Só que hoje em dia a gente pega o nosso computador ou o nosso celular, você literalmente pode ir comprando só pelo seu celular ações, igual aquele zelador, né? Você vai comprando ao longo da vida, você separa uma parte do seu salário e vai comprando ações pelo seu celular e você consegue realmente ficar rico, cara. Então, no mercado de ações, você tem que definir seus objetivos, tá? Você pode ter um segundo salário, que são os dividendos, que eu vou explicar mais à frente. Você pode ter simplesmente uma renda extra ali, né? Que você pega e compra a ação aqui e vende ela um pouco mais caro. Ou você pode ter realmente uma meta de construção patrimonial ali, que é o famoso ficar rico, né? E você realmente consegue fazer isso, tá? Te mostrei o caso desse zelador. É só você ir comprando ao longo da sua vida inteira. E como a gente começa a investir? Então, primeiro você tem que abrir uma conta numa corretora de valores, porque a corretora de valores é o meio de campo entre você e a bolsa de valores. Então, são empresas especializadas, né, nisso, que fazem o meio de campo. A gente não compra assim direto na bolsa de valores, a gente vai por intermédio de uma corretora de valores, a gente põe lá a nossa ordem, né? Então, pô, quero comprar as ações do McDonald's no preço que ela tá saindo hoje. Sei lá quanto tá, $100 uma ação. Então você vai lá, quero comprar nesse preço, é tudo assim em fração de segundos, tá? Você clicou o botão, você comprou as ações do McDonald's por intermédio de uma corretora de valores. Você transfere dinheiro, tá? Da mesma titularidade. Então você abriu uma conta numa corretora de valores no seu CPF, você vai fazer uma transferência do seu aplicativo ali do seu banco, da sua titularidade, do seu CPF, você vai fazer a transferência para a corretora. E aí você vai escolher as ações usando análises, que pode ser fundamentalista ou técnica, e você tem que ter estratégias que também vão ser mostradas aqui nesse curso. Beleza, mas como o preço das ações sobe ou desce? Então, em última instância, a gente está falando aqui de oferta e demanda, tá? Então, se tem mais pressão vendedora do que compradora, o preço cai. Por que eu botei dessa forma? Por que eu não escrevi assim, se tem mais gente querendo vender do que mais gente querendo comprar, o preço cai? Porque não é um número de pessoas que importa. Se tem, 10 mil pessoas querendo comprar, mas são pessoas físicas, né? E um grande fundo de investimento querendo vender bilhão, o negócio vai cair. Então não é assim, não é mais gente querendo comprar, o preço sobe. É assim, é mais pressão compradora, tá? Tem mais dinheiro ali entrando, né? A gente diz o seguinte, quando os compradores estão dispostos a pagar cada vez um preço mais alto do que o preço que está saindo agora no mercado, é isso que vai fazer o preço subir, tá? E quando os vendedores estão dispostos a vender suas posições por um preço mais baixo do que o que está saindo agora no mercado, ó, tá $100 a ação do McDonald's. Tem um monte de gente ali agredindo, né, que a gente chama, agredindo o mercado. Ó, eu quero vender, não precisa nem ser a $100. Eu quero sair fora, quero vender essas ações aqui, pode ser até a $99,90. Entendeu? Então, quando tem muita gente, muitos vendedores dispostos a vender pelo preço abaixo do que o preço que está saindo no mercado, é isso que vai fazer pressão para o preço cair. Então, os fatores que influenciam no sobe e desce das ações são ali os resultados das empresas, que a gente vai ver detalhadamente, tá, essa questão. São as notícias, economia, juros, questões políticas, tudo isso vai impactar aí o preço das ações. Então, eu coloquei aqui um touro e um urso, né, porque você já deve saber, o touro no mercado representa a alta e o urso representa a queda. Então aqui que a gente tem a nossa balança da oferta e demanda. E como se ganha dinheiro com ações? São duas formas principais, tá? Existem outras, mas são duas formas principais para você ganhar dinheiro com ações. Uma é a valorização. Então você comprou as ações a 90, a ação chegou a $100, você vendeu ali, você fez sua grana. E dividendos, que são partes dos lucros das empresas que elas distribuem com os acionistas periodicamente. Então, você comprou a ação de uma empresa que paga dividendos, ficou segurando ela ao longo de meses, alguma hora vai cair um dinheiro na sua conta corrente, sem você fazer nada, tá? Vai cair um dinheiro ali automaticamente, porque você é acionista dessa empresa, você tem essas ações, então, quando essa empresa chegar e distribuir os lucros dela com os acionistas, você que tem ação vai receber ali um pingado ali na tua conta, um dinheirinho. Outras aqui, né, pode ser, por exemplo, aluguel de ações, mas aí é mais avançado para esse curso iniciante. Tem ações que você vai comprar buscando valorização, tá? Então você quer comprar ela a $10, porque você acredita que um dia ela vai dobrar, vai chegar a $20, você vai dobrar teu dinheiro, vai fazer 100% ali em cima do teu dinheiro. E tem ações que você vai comprar buscando dividendos. Isso daí tem a ver com o seu perfil de investidor, tá? Com os seus objetivos.
Então, isso nos traz para o conceito de blue chips e small caps, tá? Blue chips são grandes empresas, empresas mais estáveis, por exemplo, Coca-Cola, Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, a Microsoft, e a gente tem as small caps, que são empresas menores, mais arriscadas, mas com potencial de crescimento, tá? Por exemplo, a Lovesac Company, Lemonade. Então, pra gente não ficar só falando, deixa eu mostrar aqui essas ações. Beleza, estou aqui na plataforma XStation 5, nossa parceira, e eu tenho aqui, ó, ações, stocks. Então eu vou vir aqui em Estados Unidos. Então, olha só, a gente tem aqui a Apple, a gente tem aqui, ó, até a própria Ambev, tá? Que é do Brasil, mas você consegue negociar no exterior, né? O pessoal dos Estados Unidos, o pessoal na Europa, o pessoal em qualquer lugar do mundo consegue comprar, investir em Ambev através desse negócio chamado ADR, tá? Que é simplesmente a forma de você negociar ações brasileiras lá nos Estados Unidos. A gente tem aqui, ó, Airbnb. Então, tá vendo? Bastante empresa aqui. Abercrombie. Então, todas essas empresas americanas aqui, ó, você consegue vir e analisar por aqui. Já vou mostrar, tá, tudo, como é que faz para analisar. Então, a gente está falando aqui de valor versus crescimento. Então, entender a diferença entre ações de valor e ações de crescimento é um dos primeiros passos para você montar uma estratégia de investimento sólida e alinhada com o seu perfil. Ações de valor, value stock, são ações de empresas consolidadas, geralmente grandes, lucrativas, que já passaram pela fase de crescimento acelerado e elas estão baratas em relação ao seu valor real, valor intrínseco, ou seja, o mercado subestima o que elas realmente valem. E aí eu vou te explicar já, tá? Mais à frente eu vou te explicar o que é o tal do PL, tá? Que é um preço baixo em relação ao lucro. E essas ações de valor, elas pagam bons dividendos e pagam com uma boa frequência. Elas têm um fluxo de caixa estável e são empresas muitas vezes maduras, já líderes em seus setores. Ação de valor, por exemplo, a Coca-Cola, que é uma empresa madura e consolidada. A Coca-Cola existe desde o século XIX, domina o setor de bebidas não alcoólicas há várias décadas. E a sua participação de mercado, né, o market share dela, é muito grande, é uma marca forte, é global e é o tipo de empresa que se mantém estável mesmo em períodos de crise. Então a Coca-Cola ela tem lucros previsíveis e constantes, ela tem uma geração de caixa altamente estável, resultado de um bom portfólio diversificado, seu lucro cresce de forma moderada, sem saltos bruscos, mas com consistência ao longo do tempo. E ela tem um pagamento regular de dividendos, tá? Então a empresa paga dividendos há mais de 60 anos e não apenas paga, como aumenta os dividendos todos os anos, tá? Consecutivamente. Isso torna ela muito atraente para investidores que buscam uma renda passiva. Então, se eu compro Coca-Cola hoje, não é que eu acho que, daqui a um ano, essas ações vão ter triplicado de valor. Isso não vai acontecer. Isso daí você buscaria comprando ações de uma small cap. Quando você investe nas ações da Coca-Cola, você não está buscando, no geral, né? Você não vai estar buscando ali um grande crescimento, uma valorização da cota, dela triplicar, né, de valor. Você está buscando mais ali uma estabilidade e ali uma geração de renda para você, já que ela distribui bastante dividendo, tá? Então, do ponto de vista de perfil do investidor, né, que são os seus objetivos de curto, médio, longo prazo, ele vai para alguém que prefere segurança, previsibilidade e uma renda passiva. É alguém que busca valor escondido, mesmo que a valorização leve tempo. Beleza, mas e as ações de crescimento, as growth stocks? São ações de empresas com alto potencial de crescimento no futuro. Frequentemente reinvestem os lucros no próprio negócio ao invés de distribuir dividendos. Então, um exemplo é o Airbnb, que é um modelo de negócio inovador, né, escalável. A Airbnb revolucionou o setor de hospedagem com uma plataforma digital que conecta anfitriões e hóspedes. Então, é um modelo de economia compartilhada, permite crescimento com poucos ativos físicos, o que favorece escala rápida e margens altas no futuro. Ela tem um reinvestimento de lucros, então você não vai comprar as ações da Airbnb achando que você vai receber dividendos, tá? Você vai comprar ela com a expectativa de que talvez esse negócio daqui a 10 anos vai estar sendo negociado 10 vezes acima do preço que tu comprou. Então, como toda empresa de crescimento, ela prioriza reinvestir o capital em expansão, inovação, tecnologia e marketing. Isso significa que ela não paga dividendos, o que é típico de growth stocks. Então, o lucro ou prejuízo, né, serve para alimentar o crescimento futuro. E aí a empresa atua globalmente, tem potencial de penetração em mercados ainda pouco explorados. Então, quem procura ações growth, né, que são duas categorias, você tem que decidir, tá? Também assim, não é um ou outro, você pode ter uma parte do seu portfólio de ações de growth, uma parte de dividendos. Tem gente que faz um portfólio ali
todo focado em ações growth, tem gente que faz todo focado em dividendos, é uma decisão sua, tá? Então, você vai tomar essa decisão se perguntando, pô, eu busco uma renda passiva, ou eu busco uma valorização rápida ali, mesmo que eu assuma mais risco. E os riscos? Então, ações podem valorizar, mas também podem desvalorizar. Empresas podem falir, você pode ter grandes perdas financeiras, por isso é importante estudar, diversificar, ter visão de longo prazo e talvez até buscar ajuda profissional. Eu tô aqui só dando uma aula conceitual, nada aqui é recomendação. Então, um exemplo, ó, ações podem desvalorizar, isso daí é o gráfico das lojas americanas, né? O que aconteceu? O negócio derreteu muito e aí já tava caindo muito forte, né? E aí saiu notícia de fraude contábil, fraude fiscal. E aí o negócio, assim, ninguém sabe se vai a zero, ninguém sabe. Mas, assim, quem tá comprado, imagina, comprou essa ação 2 anos atrás, 1 ano atrás, provavelmente, assim, nunca vai ver mais a cor do dinheiro ali que botou, né? Vai ter grandes perdas financeiras. Então, qual é a dica, né? É a famosa diversificação. Você tem 10 mil reais, você não vai pegar 10 mil reais e botar tudo em uma única ação. Imagina, tudo que você tem, você botou em lojas americanas, olha só para esse gráfico, não para de cair. Então, a regrinha é o quê? Diversifica. Pega ali, você tem 10 mil reais, você vai botar no máximo 1.000 reais numa loja americana da vida. Porque se ela for a zero, né, vamos dizer, beleza, você tinha 10 mil, você distribuiu em várias ações, comprou Coca-Cola, McDonald's, lojas americanas. Então, lojas americanas você perdeu, beleza, era só 10% do seu dinheiro que estava em lojas americanas, não era o dinheiro inteiro. Beleza, agora vamos falar aqui da análise fundamentalista, tá? Dos fundamentos. A análise fundamentalista é o raio-x financeiro de uma empresa, enquanto a análise técnica olha para os gráficos de preços, a fundamentalista examina os números, balanços, indicadores econômicos para entender o valor real de uma ação. Oferece um conjunto de instrumentos que determinam o cenário micro e macro que uma empresa está inserida. Por exemplo, cenário macro, taxa de juros, inflação. Cenário micro é justamente a gestão dessa empresa, fazer uma análise da concorrência dessa empresa. Então você vai no micro, ali no específico da gestão dessa empresa, e no macro, que são ali, né, as circunstâncias onde essa empresa está inserida. Qual é o atual cenário de juros e o atual cenário de inflação que podem impactar nos resultados dessa empresa e, por consequência, podem acabar impactando os meus investimentos, né, se eu comprar ações dessa empresa. Beleza, agora vamos entender o seguinte. Toda empresa listada na Bolsa de Valores é obrigada a abrir os seus números, como eu disse, né, no início aí do vídeo. Então, essa empresa tem que soltar relatórios, que eu já vou mostrar aqui, tá, quais são. Ela tem que soltar esses relatórios, que é justamente para o público tomar decisões. Pô, vou investir nessa empresa, gostei dos relatórios dela, gostei dos números dela, do balanço, endividamento, e aí com base nisso que o público fala, pô, vou botar meu dinheiro aqui. E aí o público bota o dinheiro ali, o que a empresa faz? Ela investe no crescimento dela mesma. Então, nesse relatório se encontram os dados que são ponto de partida da análise fundamentalista de empresas. E quais são os indicadores da análise fundamentalista? Então, a gente tem o EV/EBITDA, que é um dos indicadores mais usados por analistas fundamentalistas para avaliar o valor real de uma empresa em relação à sua geração de caixa. Ele é uma espécie de múltiplo de avaliação empresarial, que ajuda a responder a pergunta: essa empresa está cara ou barata, considerando o quanto ela gera de caixa e o quanto custa para comprá-la inteira. E o que significa EV/EBITDA? Então, EV é Enterprise Value, e EBITDA é lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O que compõe esse primeiro elemento ali, o EV? É o valor total da empresa, não só o valor do mercado de ações. E ele é calculado como é o valor de mercado mais as dívidas menos o caixa. Então, empresas com EV/EBITDA baixo geralmente são consideradas mais atrativas para o investidor, já que indicam um valor de mercado relativamente baixo em relação aos seus lucros operacionais. Então, você tem que pensar no EV/EBITDA como o preço da empresa em relação à produtividade dela. Se você vai comprar um negócio, você quer saber o quanto que você vai pagar em relação ao que esse negócio gera. Então, vamos ver um exemplo que agora você finalmente vai entender, né? O valor de mercado dessa empresa, vamos dizer que é 100 bilhões de reais. Dívidas, 20 bilhões. Caixa, 10 bilhões. Então, o EBITDA dela é de 15 bilhões, tá? O cálculo, como é que ia ficar? EV igual 100 mais 20, que são 100 bilhões, é o valor de mercado dela, né? Mais as dívidas dela, que é 20 bilhões, subtraído do caixa, que são 10 bilhões, vai dar 110 bilhões. Logo, o EV/EBITDA seria 110 divididos por 15, 7,33.
Seriam necessários 7,33 anos de geração de caixa para que o EBITDA da empresa cobrisse o valor total da empresa. Para não ficar teórico, deixa eu mostrar aqui. Então eu vou abrir essa aqui que a gente já mencionou, Airbnb. Vou abrir o gráfico, eu venho aqui, informações. Então olha só, informações financeiras. Fica aqui em avaliação, EV/EBITDA 25, tá? O da Airbnb. Se a gente for ver o da Apple, abrir gráfico, EV/EBITDA 24,80. Também não tá tão distante, né? Mas enfim, aqui tá o ROI, que eu já vou explicar o que é, tá? Tem coisa aqui muito importante, inclusive tem umas coisas assim que eu não botei, por exemplo, beta, eu ainda não botei nesse curso, porque assim, eu tenho que saber se vocês vão curtir o curso, né? Que aí eu continuo fazendo outras aulas, a gente faz um curso grandão, então como é que eu vejo isso? É com like, de verdade. Então assim, se você quiser que eu continue esse curso, faça várias aulas aqui no YouTube mesmo, tá? É só você dar like pra eu saber se eu devo continuar e cobrir outras questões aqui importantes. Então, em teoria, quanto menor o EV/EBITDA, melhor. Mas essa métrica tem que ser analisada em conjunto com outras métricas, tá? Todas as métricas, assim, todos os indicadores aqui da análise fundamentalista, eles não devem ser analisados de forma isolada, né? Mas por que quanto menor o EV/EBITDA, melhor? Porque ele indica que a empresa está gerando mais caixa em relação ao seu valor total. Agora sim, preço sobre lucro, muito importante, PL, tá? O que ele mostra? Ele mostra quanto os investidores estão pagando pelo lucro anual da empresa. A fórmula é o quê? É o preço da ação, tá? Que está saindo hoje, dividido pelo LPA. O LPA é o lucro por ação, vai ser a próxima coisa que eu vou explicar aqui no próximo slide, mas vamos com calma. O PL alto é que o mercado está pagando caro pelo lucro atual. Então assim, o pessoal vê o PL para saber o seguinte, dada a atual cotação que está saindo hoje no mercado, vale a pena eu fazer um aporte nessa ação para eu carregar ela para o longo prazo? O pessoal vê isso olhando o PL dela. PL alto, o mercado está pagando caro pelo lucro atual, espera crescimento. PL baixo, pode estar barato, ou o mercado está desconfiado dos lucros dessa empresa. Lucro por ação, o que é? Ele mede quanto que a empresa lucra por cada ação emitida. Então, é o lucro líquido dividido pelo número de ações. Então, se a empresa lucra R$1 bilhão e tem 1 bilhão de ações, o LPA é 1. E por que importa? Porque ele indica se a empresa é lucrativa. Ele serve como base para calcular outras métricas como o PL, né, que a gente viu agora. Dividend Yield, o que é isso? Ele indica o retorno percentual que o investidor recebe em forma de dividendos. A fórmula é você pegar os dividendos por ação dividido pelo preço dela. Então, se uma ação custa R$20 e paga R$2 em dividendo, 2 é quanto de 20? É 10%. Então, o dividend yield dessa empresa, né, dessa ação, é de 10%. ROI, Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O que é isso? Ele mede a eficiência da empresa em gerar lucro com os recursos que ela tem disponíveis. Então, qual que é a fórmula? Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, ROI de 20%, para cada R$100 investidos, a empresa gera R$20 de lucro. Então, assim, deixa eu te mostrar um negócio. Se eu venho aqui, scanner de ações, tá vendo? L'Oréal aqui, eu falo, cara, olha só, tá vendo aqui Dividend Yield? Então, eu posso vir aqui, a minha métrica principal, eu tenho duas métricas principais, que é o ROI, né? Tô dando só de exemplo, e o Dividend Yield. O beta a gente pode ver depois, como eu disse, eu posso continuar mais à frente com esse curso, que ele vai ser uma medida ali para você ver o quanto que como essa ação se comporta em relação ao mercado como um todo. Então, o beta de uma ação, você vai comparar, por exemplo, uma ação da Bolsa Brasileira com o índice Bovespa. Uma ação americana, você vai comparar, geralmente, com o SP500. Então, você quer ver, quando o SP500 sobe 10%, o que acontece com essa ação? Ela sobe 10%? Ela sobe 20%? Mas a gente vê mais à frente essa e outras questões importantes. Mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, se você for investir através da análise fundamentalista, você pode vir aqui e selecionar, eu quero um ROI mais ou menos aqui para, no mínimo, entre 3 e 18, entre 3 e 18, não, eu quero, pode ser até negativo aqui e aqui pode ser maior, quero um ROI 29. Então, você consegue aqui, filtrar. Então, você faz um equilíbrio, eu quero dividend yield, mas eu quero, um ROI, não pode ser tão alto, o ROI. Você vai filtrando, eventualmente você vai achar uma, AstraZeneca. E aí você vai se perguntar, beleza, dentro do meu portfólio de investimentos, faz sentido ter uma posição em AstraZeneca? Você vai se perguntar, né? Tem R$10.000 investidos, já tem, 1.000 tá em Apple, 1.000 tá em Microsoft. Beleza, já tem muita coisa em tecnologia.
vou pegar 1.000 agora, né, 10% de tudo que eu tenho, vou botar em AstraZeneca. É uma decisão sempre sua. Então não siga nenhuma call, tá, de pessoal no YouTube. A gente tá aqui só pra dar aula mesmo, mostrar, tá? A gente nem pode ficar fazendo recomendações. Análise técnica em ações. Como é que funciona? A análise técnica, ela tá preocupada só com o comportamento do preço e com o volume de negociação. Ela não olha pros fundamentos da empresa. Então, se você achou tudo que eu falei até agora muito chato, fica tranquilo, porque você tem como escapar de tudo isso usando só a análise técnica. A análise técnica, ela busca identificar padrões repetitivos, identificar a tendência e prever movimentos futuros de preço. Ela parte do princípio que o mercado já precifica todas as informações disponíveis. Então, notícias, balanços, expectativas, você não precisaria olhar nada disso, já que tudo já foi precificado pelo mercado. Então, você só precisa olhar para o gráfico dos preços, identificar padrões, identificar qual é a tendência para você conseguir se posicionar nas ações. Então, o seu foco é a ação do preço, né? O price action, e não o porquê por trás disso. Então, assim, o cara dos fundamentos, ele vai estar sempre se perguntando, toda hora que cair, né? As ações estão caindo muito forte, ele vai se perguntar, ué, o que aconteceu? Será que estão fazendo alguma besteira ali na gestão dessa empresa? O que está acontecendo? Deixa eu olhar o balanço dessa empresa. Só que o cara da análise técnica, ele vai ver, pô, tá caindo o mercado, porque já subiu muito, então essa queda é uma correção da alta que a gente teve. Então percebe? É uma perspectiva diferente. Ela não tá muito preocupada com o porquê. Ah, porque trocou o CEO, trocaram o CEO, por isso a análise técnica não liga para isso. A gente está preocupada simplesmente ali identificar a tendência, identificar padrões de preço e ver se eu estou numa região de suporte ali para fazer uma compra dessa ação. Ela subiu muito, né? Já subiu 50%, está chegando numa região de resistência que a gente chama. Vou fazer uma realização, vou vender essas ações. Então são perspectivas diferentes, mas elas podem ser combinadas, tá? Então é bacana se você conseguir fazer uma análise fundamentalista, mas depois você vai e procura ali nos gráficos, né, um timing de entrada melhor. São 3 premissas fundamentais da análise técnica. A primeira é que o preço desconta tudo. Então, tudo que pode afetar o ativo já está refletido no gráfico. E os preços se movem em tendências. Então, o mercado tende a se mover em tendência de alta, tendência de baixa ou em tendência lateral, até que alguma coisa mude essa situação. E a terceira premissa fundamental da análise técnica é que padrões gráficos se repetem, porque o comportamento humano no mercado é cíclico e previsível em certa medida. Então, ó, Boeing, vou abrir aqui o gráfico das ações da Boeing. Vou colocar aqui, ó, gráfico mensal. Então, o que o cara da análise técnica vai estar fazendo? Ele vai estar identificando a tendência e pontos ali que são níveis de preço que são importantes para o mercado. Por exemplo, olha só isso daqui. Em 2016, cara, até antes disso, olha só aqui para trás, a gente vê o seguinte: sempre que as ações da Airbnb chegam nesse nível de preço, que é aqui, ó, $123, vou até expandir, ó, vou expandir aqui o gráfico. Sempre que ela chega aqui, olha o que acontece. A gente tem uma defesa da parte compradora. Então, existe uma grande concentração de ordens de compra nesse nível de preço. Quando as ações da Airbnb são negociadas a $123, desde 2016, na verdade até antes, ó, isso daqui é 2013, ó, 2013 aqui. Desde 2013, sempre que elas chegam ali, chega assim, o pessoal tem apetite comprador. Pode ser um grande fundo de investimento, pode ser assim, o mercado como um todo, a gente não sabe, né? Porque tem os market makers, sempre tem algum player muito grande, né? Que ele é especializado nessa ação, ele defende essa ação, quando ela cai ali, ele entra com 1 bilhão ali comprando, mas a análise técnica não liga para isso, tá? Quem é que tá comprando, quem é que tá vendendo, a gente só vê o seguinte, cara, desde 2013 o negócio chega ali, quando é negociado a 123, ele não passa muito, ó. Caiu um pouquinho aqui, logo depois volta a subir. E olha como sobe. Voltou lá, cara, anos depois. Então, ó, 2013, aqui, 2013. Chegou a valorizar quanto? Chegou a valorizar 256%, tá? Você comprou aqui a 123, chegou ali a 435 a ação, tá? Isso aqui a gente chama de valorização, ganhos de capitais, né? Ganhos de capitais. Então, assim, você comprou aqui, vendeu aqui, é muita grana que tu fez. Só que tem aquele detalhe. E se eu comprei aqui, Caio, e ela voltou aqui para baixo? Realmente, desvalorizou 70%. Então, assim, na análise técnica, a gente vai estar ligando para zonas, níveis de preço
que são importantes ali para o mercado, tanto para os compradores, que é o caso desse suporte aqui, quanto para os vendedores, tá? E a gente vai estar preocupado também com a tendência que ela tá. Porque se eu entro no momento que ela engata a tendência de baixa, eu posso passar anos no negativo, né? Se eu não estiver usando ordem stop, se eu não encerrar aquela posição com uma perda financeira, né? Se ela começa a cair aqui, ó, eu entrei na tendência de baixa, que a gente chama, cara, você pode nem voltar para o preço que você pagou, né? Você vê alguém que comprou a ação da Airbnb em 2019, nunca mais voltou para o preço que ela comprou. Então tem que tomar cuidado só com isso. Mas você vê como é interessante, né, a análise técnica, porque o negócio desde 2013 bate ali e segura. Olha só, segura. Então, alguém que identificou esse suporte aqui em 2013, 2014, 2015, a pessoa chegou aqui em 2020, comprou, fez 130%. Então a pessoa mais do que dobrou o dinheiro dela. Por quê? Porque ela identificou um suporte, ó. Aí voltou lá de novo. Beleza, comprei. Dobrou o dinheiro dela, ó, 100%. Ah, Caio, você tá falando que se chegar aqui eu comprar, com certeza vai subir? Não. Então, assim, não é com certeza absoluta, nada é com certeza absoluta, tá? Senão a gente ficava muito rico muito rápido, cara. Se eu tivesse certeza absoluta que esse suporte aqui ia segurar, né? Com certeza vai segurar, pode segurar. Mas pode violar aqui e pode passar. Sei lá o que vai acontecer com a empresa Airbnb. Por isso é legal fazer análise fundamentalista também. Tem que ver, tá tudo certo ali com os números da Airbnb ou ela tá prestes a quebrar. Pode falir essa empresa. Porque se ela falir, esse suporte aqui não vai segurar, entendeu? Então é legal se você conseguir fazer a análise fundamentalista e depois você vai lá no gráfico e fala, pô, a 123 tem um suporte há anos ali. Então olha que interessante eu montar uma posição quando ela chegar nesse suporte. Isso tendo feito, né, a análise fundamentalista. Então vamos entender que assim, não é garantia, né? Nada é 100% certo, como eu disse na análise técnica. Na renda variável, nada a gente tem 100% certeza. Então, assim, se eu compro aqui as ações da Airbnb quando ela chega no 123, com base na premissa de que tem um suporte nessa região desde 2013, não necessariamente eu vou entrar só por conta desse fator. Então, a gente busca outros fatores. Por exemplo, eu posso esperar ela bater aqui, tá? Espera ela bater. E aí eu entro numa condição altista, tá? Que a gente tem padrões ali que a gente consegue ver que o preço provavelmente vai armar uma tendência de alta, ó, tendência de alta. Então são várias confluências que a gente usa. A gente não vai só ver esse suporte aqui, a gente vai estar vendo outras métricas. Mas basicamente na análise técnica, a gente vai estar buscando comprar num preço para vender no outro preço. Ah, então quem quer investir por dividendos não usa análise técnica? Nada disso, porque você pode justamente identificar níveis de preço que fornecem um suporte ali, níveis de preço que são atrativos ali para você fazer um aporte, para você carregar durante anos essa ação e receber dividendos. Então, comprei essa ação. Quando chegou lá no tal do suporte, comprei essa ação, onde é que eu vou realizar meu lucro? Cara, olha aqui, se eu comprei no 123, esse negócio sobe 100%, ó, dobrei meu dinheiro 100%, eu vou vender aqui. Por quê? Porque tem uma resistência aqui, ó, tocou aqui o preço, 2023, olha aqui para trás, tocou aqui o preço também, tá vendo? Então, depois do mercado ter derretido aqui, segurado no suporte lá de 2013, o suporte, ele foi lá em cima, beleza. Por enquanto ninguém sabia que esse nível de preço aqui, 269, ia ser uma resistência. Mas depois ele caiu, voltou lá, ó, bateu exatamente ali, tá vendo? Então fez uma resistência ali. Deixa eu até sinalizar aqui, ó só. Então bateu aqui, voltou, bateu. Tá entendendo? Por que se eu tô comprado nessa ação agora, não precisa nem ser nesse suporte, ó. Por algum motivo eu comprei essa ação, se ela chega aqui, cara, eu faria ou uma realização parcial. O que é isso? Ué, eu comprei 10 ações, eu vendo 5. Continuo carregando 5 ações. Mas eu faço uma realização ali, eu vendo 5 ações que eu comprei, que eu já coloco um lucro no bolso. Então, coloquei o lucro no bolso, fiz uma realização parcial numa resistência que eu identifiquei através da análise técnica, olhando o gráfico dessa empresa. Isso daqui você não vai conseguir ver lá nos fundamentos, tá? Não é EV/EBITDA, isso daqui é olhando o gráfico mesmo. Então, fiz uma realização, voltou tudo. Foi lá, voltou para o preço que eu comprei, tranquilo, porque eu fiz uma realização parcial numa região de resistência. Então, você entende que, assim, se o negócio começa a subir um pouco, você vende, e aí você vê que o negócio continuou subindo muito, é porque você não vendeu numa região de resistência. Quando você faz certinho a análise técnica, cara,
assim, a maior parte do tempo você vai acertar no sentido de você vender numa resistência importante. Se você vende e o negócio continua subindo igual um foguete, cara, você não identificou uma resistência importante. E tem um simulador essa plataforma para você ficar ali fazendo day trade com dinheiro de mentira, vamos dizer, né? Que você vai conseguir ficar praticando numa conta demo, né, que a gente chama. É um simulador 100% gratuito, então se você tiver interesse, vão ter todos os links aqui embaixo. E se você quer que eu continue esse curso aqui no YouTube, curso gratuito de ações, é só você socar a mão no like e compartilhar ele com algum amigo. Quanto mais gente visualizar, mais vontade eu vou ter de fazer outras aulas para esse curso. É isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço!